Boa noite. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo, esteja chegando até a sua casa, a sua família, a sua vida. Nós estamos iniciando o nosso culto desta noite, em especial. É um feriado, onde é comemorado a sexta-feira, o 14 de Nisan, onde o Senhor Jesus Cristo, há mais de 2000 anos atrás, deu a sua vida por nós. E considerando que pouco se fala hoje nas redes sociais, nas mensagens, sobre a morte de Jesus Cristo e a importância da sua morte em nosso favor, nós vamos dedicar a mensagem desta noite para falar do meu Senhor, o Senhor Jesus Cristo, Senhor de todos aqueles que confessam o seu nome. Pai Celestial, que o teu Espírito Santo seja agora soberano, nos ilumine a mente, as palavras, e que possamos glorificar o teu nome falando da obra que enviaste o teu Filho, teu único Filho, o teu unigênito, aqui na cruz, aqui na terra. E na cruz ele nos redimiu, ele nos reconciliou contigo. O culto hoje, Senhor, a tua palavra vai falar do teu Filho amado, em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Então eu convido você para me acompanhar nessa mensagem. Nós vamos falar com detalhes, e sempre que necessário, vamos explicar os costumes da época de Jesus, para que vocês entendam todo o desenrolar da crucificação. Os termos necessários nós vamos explicar no original grego do Novo Testamento. E acima de tudo, espero que você esteja aí recebendo um som bom, né? Imagem boa, esteja nitidamente vendo, porque nós vamos mostrar muitas coisas. Então nós vamos falar sobre o processo da crucificação de Jesus, o julgamento, um pouco sobre os efeitos da cruz, que é muito importante e a maioria das pessoas desconhece, e depois eu termino falando, na conclusão, nós vamos estar falando sobre a coroa de espinhos, vamos estar falando sobre a água e o sangue que saiu do lado dele, do manto vermelho, e também, especialmente, responder uma pergunta que alguns sempre fazem: por que é que Jesus deixou o lenço, o sudário, dobrado? Hoje, se você não sabe, hoje você vai saber. Então, eu convido você a nos acompanhar e pode estar compartilhando com outras pessoas, porque com certeza muitas informações sobre a morte de Jesus Cristo que você nem faz ideia, hoje você vai aprender. E já que o mundo cristão fala da morte dele, hoje nós vamos valorizar todo o seu trabalho. Paixão e morte de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele morreu por mim, por você, ele morreu por todos. A mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho do Reino de Deus, ele tem 5 pilares fundamentais. Jesus Cristo é Deus, a encarnação de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo na cruz, que é o que nós vamos falar hoje, a ressurreição de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o Senhor. A ressurreição e os efeitos da sua obra nós vamos estar pregando no domingo. Paixão e morte de Jesus Cristo, de minha autoria, e sempre uma oferta e o patrocínio da comunidade evangélica do Reino de Deus de Agudos. Ela foi feita o ano passado, mas ela foi restaurada esse ano. Essa semana eu dei uma restaurada muito importante para acrescentar informações. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Morrer numa cruz, por quê? A crucificação ela foi criada na Pérsia entre 539 e 533 a.C. Foi usada pelos cartagineses e pelos macedônios. Então, o processo de crucificação, ele surgiu na Pérsia e chegou até o Império Romano. Ele nunca foi usado pelos hebreus. Depois, a crucificação ela foi trazida por Alexandre o Grande para o Ocidente, que mandou crucificar 2000 sobreviventes de uma batalha. Então, esse sujeito aí, Alexandre o Grande, ele trouxe para o Ocidente. No Império Romano, a crucificação era usada em pessoas em situações específicas. Então você vai saber hoje em que situações era essa que os romanos crucificavam. E você vai ver
como foi terrível crucificarem Jesus com base nisso, né? Então a gente fala, olha, Jesus foi injusto o julgamento, mas a gente não tem ideia. Hoje você vai ter ideia, hoje você vai saber. Então chegou até o Império Romano. Cidadão romano só era crucificado em casos de alta traição contra o Império. O comandante Marco Licínio Crasso crucificou num só dia 6.000 dos 200.000 escravos rebeldes que seguiram o gladiador Espartacus. Então, o cidadão romano, ele só era crucificado quando comprovado a sua alta traição, né? Nem eles suportavam traição. Então, o Espartacus e o Crasso, né? Tá aí o Crasso que depois se tornou imperador. O Espartacus, ele era romano. Então, vamos entender. Era escravo, quer dizer, estava sob o domínio de Roma. Mas rebelião era igual a crucificação. Então, todo escravo que participava de rebelião ia para a cruz. Espartacus, ele foi morto em combate, por isso ele não foi crucificado. Ele era romano, ele seria o caso de ser crucificado, mas ele acabou morrendo em combate. A punição pela crucificação era uma medida disciplinar para a manutenção da autoridade existente. Por isso era feita em lugar aberto. Então, eles queriam intimidar mesmo. Era uma verdadeira ditadura. Crucificavam em público, que era para dar sinal para todo mundo. Olha, se você se rebelar, você é o próximo. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam dizendo, se soltas este, não és amigo de César, qualquer que se faz rei é contra César. Então eles apelavam para a autoridade de Pilatos, porque o judeu não podia fazer isso. Na Judeia, nos tempos de Jesus, a sentença de crucificação dependia somente das autoridades romanas, que era, especialmente pelo tipo do imperador, ela era o sistema de execução, né? Disse-lhes, pois, Pilatos, levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. João 18:31. Então os judeus tinham noção exata. Quais eram os crimes que levavam para a crucificação no Império Romano? Eram esses 6. Primeiro, ofensas contra o Estado, como a traição contra o Império. Então aqui era líquido e certo. Segundo, rebelião, a sedição. Esse foi o caso de Barrabás. O Barrabás seria crucificado, e aí fizeram aquela escolha lá, né? Optando por ele. Crimes hediondos, naturalmente que não tinham esses nomes na época. Latrocínio, feminicídio, genocídio, corrupção. Corrupção já tinha, né? Mas latrocínio, feminicídio, genocídio, tudo esses tipos de crimes hediondos também eram crucificados. Resistência à autoridade romana. Então, resistir à autoridade romana ia para a cruz, né? Os governadores brasileiros, se fosse na época governadores lá em Roma, olha, provavelmente não tinha nenhum vivo, tá? Todo morto. Por quê? Se rebelaram contra a autoridade. O César, né, o imperador, não aceitava mesmo. Piratas, também, os piratas também. Escravos que matavam o seu senhor. Então, esses eram os 6 crimes. Então, veja bem, para Jesus ser crucificado, ele teria que ser enquadrado num desses 6. Vocês vejam como que foi a coisa, porque nem o Pilatos conseguiu olhar em Jesus e ver qualquer tipo desses crimes. Então Pilatos, né, conforme está registrado na Escritura, João 19:14, então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes, eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Então o Pilatos viu que Jesus era inocente, né? Não precisava ser muito inteligente, mas embora ele fosse, ele percebeu realmente que aquilo era uma manobra de inveja e que não era caso de criminoso, né? Há poucos registros de mulheres sendo crucificadas, como a ex-escrava Ida por ordem de Tibério. Então o Tibério era tão bom que conseguiu crucificar aí uma mulher, mas era muito raro, a maioria eram os homens mesmo que se metiam a rebelião, né? A crucificação, ela tinha por meta ser um espetáculo macabro, cruel, com a mais dolorosa e humilhante morte possível. Era realmente para intimidação. Era para ser um exemplo de punição a todos os rebeldes. Eram tidos como maldição, e isso a Escritura narra bem. Então, a finalidade da cruz era para ser isso daí, um espetáculo. Dá uma olhada, era um espetáculo público. E era um recado para todo aquele que intentasse se rebelar contra o jugo romano. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos, clamaram dizendo, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos, tomai-o vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. João 19:6. Como regra,
regra, o condenado tinha que carregar apenas a travessa da cruz, chamado patíbulo, sobre os seus ombros, que não pesava mais de 45 quilos. Então, o que era normal, comum, era que o condenado, a crucificação, ele levava só o patíbulo. Então, ele ficava com uma travessa, né? Ficava assim. Muitos até, como nesse filme, eles retratam sendo Jesus assim, mas aí faltou ler os evangelhos, né? O de Jesus não foi esse caso aí não, nós vamos ver. Então, mas o normal dos presos condenados era assim, eles carregavam somente o patíbulo. No caso de Jesus, ele teve que carregar toda a cruz conforme os 4 evangelhos registram, como castigo, o que explica por que Jesus caiu com ela, sem contar que já estava fraco e por isso precisou de ajuda. Então, outra coisa que endossa realmente que Jesus carregou toda a cruz é que o patíbulo sozinho ele era leve. 45 quilos era mais fácil de carregar, mas a cruz toda era mais pesada, e estando fraco Jesus, ele precisa de ajuda, né? Então, no filme ali que colocaram aquilo lá, faltou ler e conhecer um pouco da situação. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, João 19, 17. Então, Calvário aí, em latim, né? Caveira ou Calvário. Então, Jesus carregou realmente a cruz, como se pode ver aí, pesada. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha no campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Lucas 23, 26. Naturalmente, se fosse só o patíbulo, ou se fosse de uma estaca, né, como alguns que pensam, e a gente vai falar sobre isso também, não havia essa necessidade, porque ela era mais leve. Agora observe que a cruz, né, o Simão Cirineu ali ajudando, era realmente pesadona e precisava, e Jesus estando fraco, realmente ele vai precisar de ajuda. O condenado caminhava. Então, o processo todo da crucificação, a gente vai ver que foi cumprido à risca com Jesus, né? O condenado caminhava pelas ruas carregando um títulos, uma placa indicando o nome do prisioneiro e o seu crime, João 19, 20. Então ele carrega o títulos, que ficou assim, né? Hebraico, grego e em latim. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim, João 19, 20. Então, em hebraico, lembrando que ele se lê sempre da direita para a esquerda, e o que é interessante, as primeiras letras dessa frase, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, em hebraico, ela dá o tetragrama, Yud, Rei, Vav, Rei, que é o tetragrama traduzido em português, né? Traduzido ou Javé, ou Jeová, ou Iavé, né? Os 3 nomes aí que provavelmente sejam Javé, mas Javé, Jeová e Iavé. Então, nessa frase está o tetragrama hebraico, pelo qual é o nome divino traduzido no original hebraico. Então, em hebraico está lá, né? Yeshua Hanori Yumelech Hayudim. Então, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Em grego, né? Jesus Ho Nazoraios Ho Basilios Ho Iudaios. Então, que é a mesma frase. E em latim, Jesus Nazarenos Rex Iudaium, né? Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E aí, as ferramentas da crucificação, uma das ferramentas da crucificação. Então, a crucificação, ela era conduzida por equipes especializadas, formadas por um comandante centurião e seus soldados, como está lá em Lucas 23, 47, em que o centurião, ele reconhece que Jesus era o inocente, que Jesus era o Filho de Deus. Primeiro, o condenado era despido e flagelado, né? Flagelado para causar grande hemorragia, próximo a um estado de choque, Mateus 27, 28. Então, se dizer que eles já preparavam para que o condenado fosse para a cruz bastante debilitado e morresse rápido. O castigo começava com a flagelação pelo azorrague. Nós vamos ter uma foto dele aí. Quando os soldados fixavam pregos, chamados cravos, né? Pedaços de ossos e coisas semelhantes, podendo a tortura do açoitamento ser tão forte que às vezes o condenado morria nos açoites e nem era crucificado mais. Então eles usavam o azorrague. Vocês veem que tem osso e tem ponta de ferro. Então esse ferro, quando batia no corpo, ele penetrava realmente nas costas, no corpo todo, e aquilo começava a sangrar. Então, normalmente, dependendo da situação, a gente vê os cruéis açoites, né? Situação, né? Nesse filme retratado do Mel Gibson, né?
daí para mais. Jesus realmente ficou num estado deplorável, se a gente for pensar, né? O açoitamento dele foi extremo, né? Ele estava já realmente preparado mesmo para entregar a vida. Ao chegar no lugar da sentença, que era público, como nós vimos, o condenado era despido, e assim nu ele era pregado na cruz. E nesse caso, a viga vertical, stips, já estaria fixa no chão. O condenado era pendurado de braços abertos, amarrado ou preso por pregos perfurantes nos punhos e nos pés. Então, nos sistemas, né, aí está, o peso das pernas sobrecarregava a musculatura abdominal, que cansada, tornava-se incapaz de manter a respiração, levando à morte por asfixia. Então, imagina, né, aquele peso todo, a dificuldade em respirar, acabava o crucificado morrendo por asfixia. Para abreviar a morte, os torturadores quebravam as pernas do condenado, que era chamado crucifágio, acelerando a morte. Falar nessa situação exigia grande esforço, então realmente o condenado já estava nas últimas, né? Então, uma das formas podia ser assim, amarrado, né? Ou assim, no ombro, que era nos pulsos, não, que era o mais comum. E pregado nos pés. Nos pés, geralmente, colocava um só, né? Vocês podem observar bem ali, o suporte para o pé e o cravo. Então, eram dois, né? Um para cada braço, e nos pés assim. Então, normalmente a média era de 18 por 1 centímetro, né? Eram pregos, cravos realmente muito grandes, né? Olha o tamanho do negócio aí. Então, só lembrando que foi por mim, por você, por nós. Então eram... Aí vem aquela questão que muitos têm batido aí, né? Jesus morreu numa cruz ou numa estaca? Então vamos lá. A estaca seria essa aqui. A cruz é essa. Então alguns, a gente vê em muitas ilustrações que Jesus tenha morrido numa estaca. Vamos lá, vamos ver o que diz os originais. Vamos para o original. Tradução aceita tudo. Então vamos lá. O Novo Testamento grego, ele possui 4 verbos. 3 deles derivados de stauros, normalmente traduzidos como cruz. E eles não deixam dúvidas. Então nós vamos ver que no Novo Testamento existem 4 verbos traduzidos por cruz. Somente um é questionado. E nós vamos ver esse verbo. Os outros 3, a gente vai ver que eles não têm essa dúvida, porque eles só significam cruz. O primeiro, e o mais comum no Novo Testamento, é stauros. O ato da crucificação, por exemplo, lá em Mateus 20, 19, João 19, 10, 15. Cruz, crucificar, alguém fincar com estacas. Aparece também em Gálatas 5, 24. Em João 19, 17, não deixa dúvidas, a gente vai ver depois. E levando ele as costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado caveira, que em hebraico se chama Gólgota. O segundo verbo, que vem do primeiro, né? Sustauros, ele significa crucificar junto com. É usado para a crucificação em companhia de outros. Então esse verbo, ele não tem no seu sentido a palavra estaca, é só cruz, né? Então esses textos que estão citados em Mateus, Marcos, João, Romanos, né? Tudo, como Paulo fala em Gálatas 20, né? Estou crucificado com Cristo, né? Usa o verbo sustauros, né? Então, por exemplo, aí em Mateus, e até os ladrões que foram crucificados com Jesus também os insultavam. Então essa palavra crucificados com é o verbo sustauro, correto? Então não tem estaqueados com, ele não aceita essa tradução. O terceiro verbo, anastauros, levantar sobre uma cruz, crucificar outra vez, usado em Hebreus 6,6, para os hebreus cristãos que crucificavam Cristo outra vez. Então esse verbo também não aceita estaca. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez, anastauros, o Filho de Deus, e zombando publicamente dele. Então esses verbos por si só, eles já resolvem isso. E temos ainda mais um outro verbo, como eu falei, de 4, o prospegnumi, que significa crucificar, fixar ou amarrar a qualquer coisa. É usado acerca da crucificação de Cristo. Então ele aparece lá em Atos 2:23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pela mão de injustos. Então crucificastes aí é o prospegnumi, correto? Em
embora o verbo stauros, cruz, também signifique estaca, sem maiores definições, não comunica a forma técnica e significância exatas da execução. O que quer dizer isso? Para a gente ter uma resposta precisa, nós precisamos descobrir e responder a 4 regras fundamentais de tradução, para determinar o tipo de execução. Então vamos lá. Essas 4 regras é que tem que ser determinadas para a gente saber se era cruz ou se era estaca. E respeitadas as 4 regras, a gente chega à conclusão. Então, que região que foi a execução? Qual época que foi? Debaixo de qual autoridade foi levada a execução? E o ponto de vista do escritor que emprega os termos no original grego. Então vamos lá, respondendo a elas, nós vamos... Que região aconteceu a execução da morte do Senhor Jesus Cristo? Resposta: na província romana da Judéia. Então, típica, uma região específica. Qual época? O Senhor Jesus Cristo ele foi condenado à morte no 18º ano do reinado do imperador Tibério Cláudio César, Nero César, que governou de 14 a 37 depois de Cristo. Portanto, no ano 32 depois de Cristo. Debaixo de qual autoridade foi levada a execução? Tibério César, também citado no Evangelho. Era nesse tempo, onde a crucificação era a forma mais usada pelos romanos, quer dizer, aquilo era tradicional. Aliás, eles narram, os historiadores, que teve épocas, nessas épocas aí, períodos em que houve adiamento de crucificação porque faltou madeira. Então esse aí é o Tibério César, né? Os desenhos, os feitos da época lá dele. Em Lucas 3:1 nós lemos: fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes governava a Galiléia, e o seu irmão Felipe governava a região da Itureia e Traconites, e Lisânias era o governador de Abilene. O que se seguiu ainda por muitos anos no Império Romano, quer dizer, pelo menos até o ano 70, era massacrante o número de pessoas que morriam crucificadas. 66, por exemplo, o governador Floro ordenou a crucificação de 3.600 rebeldes, e depois Roma seguiu mandando 500 judeus por dia para a cruz, e só parou porque a madeira acabou. Em 70, ano que o imperador Tito, na época ainda general, né, ele invadiu e destruiu Jerusalém. 6.000 rebeldes que seguiram Espartacus foram crucificados pelo governo de Roma. Então a gente vê que desses períodos, até um pouco antes da crucificação de Jesus, até pelo menos os anos 70, as mortes eram por crucificação, não havia estaqueamento nisso. Então, assim, registros que a gente está mostrando para vocês verificarem que não há razão nenhuma para se interpretar aí como estaca. Portanto, concluiu-se de forma clara e precisa que o Senhor Jesus Cristo ele foi crucificado e não estacado. Não há base histórica e muito menos no original para isso. Embora morrer na cruz levasse até 3 dias, o Senhor Jesus morreu em 6 horas depois. Foi crucificado às 9 horas da manhã, Marcos 12, 15 e 25, e morreu às 15 horas, Marcos 15, 34. O ponto de vista do escritor que emprega os termos. João escreve lá em João 20, 25, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos. O apóstolo João ele destaca o sinal dos cravos, em grego eilos, pregos, nas suas mãos. Isso significa que na crucificação de Jesus foi usado pelo menos um cravo em cada mão. Portanto, Jesus não foi pendurado numa estaca. Eles usavam um prego só, porque era só um pau, né? E sim, numa cruz, pelo menos 2 pregos, né? Porque era um de cada lado. E foi esse tipo de morte que anunciou Pedro, que Jesus anunciou que Pedro teria, quando ele escreve lá em João 21, 18 e 19. Mas quando já fores velhos, estenderás as mãos. Então, estender as mãos, ele seria crucificado. E outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. Então, a ótica do escritor era realmente a crucificação, não é? Então a gente vê que não há base nos originais. E o madeiro? Não é estaca? A grande bandeira dos defensores da estaca está em Atos 5:30, 10:39, 1 Pedro 2:24 e Gálatas 3:13. Pois usaram a palavra grega shulon, ou shilon, madeira, aquilo que é feito de madeira, como uma viga, uma forca, uma estaca ou uma cruz, uma árvore. Então a palavra shilon em grego, ela significa algo
aquilo que é feito de madeira. Pode ser uma viga, uma forca, uma estaca, uma cruz ou uma árvore, correto? Esse é o significado pelos principais e melhores dicionários de grego. A palavra madeiro no Antigo Testamento enfatiza a natureza de ter suportado a maldição da morte de Cristo, porque Jesus sofreu a maldição do pecado e aceitou o castigo que os nossos pecados mereciam e deu o perdão e a liberdade da servidão do pecado. Então, Jesus se fez maldição por nós, trocando no português mais simples. Os apóstolos estavam citando Deuteronômio 21, 22, 23, e sabemos que os hebreus não crucificavam ninguém, mas sim os romanos. Então, naturalmente, não iria aparecer nos originais a palavra crucificação, porque isso era método utilizado pelo Império Romano. O termo hebraico eitz foi traduzido na Septuaginta, a famosa tradução dos 72 rabinos judeus, né? Eles traduziram o Antigo Testamento para o grego, onde eles colocaram Shilom, onde madeiro também significa cruz, conforme as 4 regras. Então, a própria palavra Shulom, ou Shilom, ela também significa cruz. Portanto, a interpretação dela como estaca não tem base bíblica, né? E aí, pela tradição, Pedro foi crucificado de ponta cabeça. O peso da maldição foi carregado por Cristo em sua obra na cruz, porque Jesus sofreu a maldição do pecado e aceitou o castigo que os nossos pecados mereciam e forneceu o perdão e a liberdade da servidão do pecado. É importante eu dizer para vocês o seguinte, leia bem isso aí, ó. Os primeiros cristãos da igreja primitiva nunca tiveram dúvidas de que Cristo morreu numa cruz. Nunca houve isso. Isso são coisas modernas, quando começou a surgir muitas seitas e heresias, e aí começou essas interpretações, como todo bom ocidental gosta de fazer. O ocidental tem o costume de interpretar a Bíblia com base no que nós vivemos hoje. Então começa a sair esse monte de bobagem por aí, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Lembra do Shilom que eu acabei de explicar? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Gálatas 3, 13, 14. Os 3 tipos de cruz que existiam. Existiam esses 3 tipos de cruz. A chamada cruz decussata, de Santo André, aquela forma em X. A cruz comissa, ou de Santo Antônio, que é uma forma de um T. E a cruz imissa, né, que é a famosa cruz latina, né, onde era ali colocado o título, né. Então, é esse tipo de cruz, o de Jesus, né, conforme se vê aí claramente aí pela ilustração. Esse foi o tipo de cruz, né? Em forma de X, a famosa cruz de Santo André era desse jeito aí, o crucificado ficava desse jeito aí. E sangue e água. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. João 19, 25. Uma tradição antiga diz que foi o lado direito de Cristo. E também depois, estive lendo aí que no sudário também, eles identificaram que foi no lado direito, né? Onde a lança, chamada asta, de 1,80 m, quer dizer, uma lança do meu tamanho, a lança do soldado, simboliza que Jesus, o Cordeiro, vítima da Páscoa, satisfazia completamente as exigências levíticas, né, do sacrifício. Então, Jesus, o Cordeiro da Pascal. E por isso que João escreve lá em 1 João 5,6, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Então, ele é a testemunha perfeita. A mensagem da cruz. Mas ainda tem outras coisas para falar sobre Jesus. Mas eu quero dar uma rápida passada na importância e um significado para nós, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, 18. As conquistas de Jesus por nós. Rapidamente eu vou falar sobre a morte de Cristo na cruz. Ela trouxe para nós a reconciliação, ela trouxe paz, ela trouxe a filiação, ela trouxe a propiciação, a redenção, o resgate, a remissão e a justificação. Reconciliação na cruz, Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas 2 ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças,
a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então Jesus riscou a nossa cédula de dívida. Reconciliação. Riscado, a palavra exalifo significa riscar, anular o voto, cancelar uma lei, apagar. A cédula, a palavra quirofragon, quirografon, escrito à mão, termo técnico para um reconhecimento por escrito de uma dívida, como uma nota promissória. Então, cravou, né, a palavra proseidu aí, quer dizer que Cristo encravou a lei na cruz. A expiação é pelo sangue de Jesus. Então agora, tudo aquilo que era de dívida, que a lei de Moisés cobrava de nós e ninguém nunca conseguiu cumprir, Jesus pagou na cruz por nós. Reconciliação. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Efésios 2,16. A palavra reconciliar aí, apocatalasso, trazer de volta a um estado de harmonia anterior. Cristo reconciliou judeus e gentios com Deus no seu corpo, a igreja. Então, nós éramos inimigos de Deus por causa da nossa natureza. Na descendência de Adão, nós éramos filhos da ira, filhos do diabo. E em Cristo tivemos a mudança de estatuto, né? Vamos dizer, de nosso estado, na verdade, né? Então, nós passamos de criaturas para ser filhos de Deus. Não que a gente esteja livre de pecar, mas agora nós estamos, Deus olha para nós como pessoas santas e reconciliadas e amigas dele, através de Cristo. Para a gente entender essa cédula de dívida, vamos pensar assim. Vamos imaginar que você cometa 3 pecados por dia, o que dá no ano 1095. Só 3 pecados. Com 12 anos, você já cometeu 13.140 pecados. Você vai dizer, mas é uma conta para a gente fazer, porque naturalmente a gente peca mais. E aí compensa usando o tempo da inocência, né? Até os 4, 5, 6 anos, dependendo aí. Com 15 anos, você já cometeu 16.425 pecados. Com 18, 19.710. Com 25, 27.375. Com 30, quem tem 30 anos, 32.850. Com 35, 38.325. Com 40 anos, 43.800. Com 50 anos, 54.750. Com 58, 63.510. 60, que é aonde eu estou chegando, 65.700 pecados. Com 65, 71.175. Com 75, 82.125. Com 80 anos, 87.600. Com 85 anos, 93.075 pecados. Quase 100 mil pecados. Todos eles estão totalmente pagos. Eu me arrependendo dos pecados, né? A paz veio pela cruz. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos 2 povos formou um só, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Então, toda a condenação da lei agora está na cruz de Cristo. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Colossenses 1:20. Jesus na cruz encerrou toda a rebelião contra Deus e os seus propósitos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Paz, em grego, ireinei, ele traduz a palavra shalom. Como um general, ele fala que ele despojou ali, né? Triunfou sobre ele, sobre os principados e potestades. No despojar aí, a palavra apekduomai, quer dizer tirar. A cruz de Cristo marca a derrota dos poderes demoníacos que não podem mais acusar os cristãos, diabolos, né? Diante de Deus. Agora Jesus fez isso por nós. A palavra triunfou, triamio, como um general romano triunfante mostra sua vitória numa procissão de vitória, em que os despojos e prisioneiros são apresentados. Como que era isso daí? Vamos conhecer como é que era feito um cortejo do general. Então está aí, como um general romano vinha vitorioso, né? Quer dizer, Jesus desfilou sobre todos os principados e potestades, todas as forças de demônios, e mostrando que agora em Jesus Cristo, então todo esse cortejo que vocês estão vendo aí, Paulo se refere a ele, que Jesus agora faz, né? Naturalmente, fez no dia da sua vitória da cruz. Eram momentos de glória para ele, triunfando, né? E Jesus fez isso. Ele triunfou sobre todo o mal e nos deu o direito, novamente, de sermos filhos de Deus, o que é muito importante.
Aí na ilustração, Maria, mãe de Jesus, segurando o filho já morto, né? Já entregou a sua vida. A filiação veio pela cruz. A pergunta de Deus é: você quer ser meu filho? João 1, 12, 13 responde: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder ou a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. A adoção veio pela cruz. Nós somos filhos adotivos, né? Jesus é o único filho legítimo. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Romanos 8,15. A propiciação, a purificação, veio pela cruz. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. 1 João 2, 1, 2. A palavra advogado, paracleitos, advogado de defesa no sentido jurídico, né? Jesus é o nosso advogado de defesa. Propiciação, ilasmos, conciliação, apaziguamento, satisfação. O sacrifício na cruz satisfez a ira de Deus, a exigência da santidade, para o castigo do pecado, transformando-a em favor, graça. Quer dizer, todos estavam condenados. Uma vez que Adão pecou, todos são pecadores. Os pecados quer dizer que estávamos mortos. Então alguém tinha que morrer no nosso lugar e transformar isso em graça. E Jesus fez isso. Então ele apaziguou, ele satisfez toda a exigência de santidade de Deus, pagando na cruz o justo pelos injustos. A justificação manifestada. A palavra propiciação, do grego ilastério, que está relacionada ao termo propiciatório, aonde era ofertado o sacrifício no Antigo Testamento, né? É uma terminologia muito usada no Antigo Testamento para se referir aos sacrifícios pelo pecado, feito pelos animais, né? Jesus é o Cordeiro, né? João já gritou lá, né? João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, hoje que estamos falando, a gente vê aí falando de chocolate e tal, né? Para Jesus não foi nada disso, não. Ele teve mesmo que morrer na cruz por nós, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A palavra justificados, de Caio, declarado justo e sem culpa pelo juiz divino. Como? Pela vitória de cruz, né? Pelo sangue de Jesus. Gratuitamente, Dorean, não merecido, pela misericórdia. Então, tudo que nós temos em termos de salvação, nós temos que pensar que vem da obra de Jesus Cristo. A redenção também veio pela cruz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1,7. A palavra graça no grego charis quer dizer graça, favor imerecido, presente da misericórdia. A gente realmente não merece, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Então, a salvação, ela realmente é pela graça. Redenção, a palavra apolutroses no grego, no antigo mercado de escravos, redenção o que era? Era o pagamento do resgate necessário para se obter a libertação de um escravo ou de um prisioneiro. O único pagamento para redimir os homens da escravidão do pecado e do seu castigo foi o sangue de Jesus na cruz. Assim como alguém comprava, pagava a redenção de um escravo ou de um prisioneiro no mercado, pagava em dinheiro, Jesus pagou com a sua vida, com remissão, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Romanos 3, 25. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Então propôs, a palavra protitemai quer dizer expor a visão pública, como nós vimos que aconteceu na cruz,
O grande sacrifício não foi realizado em segredo, mas o Pai expôs publicamente o seu Filho no Calvário, para que todos vissem. Demonstrar, endiqueses, sinal, provar por meio de um ato, propiciação, ilasterium, como eu acabei de falar, expiação, limpar os pecados e satisfazer a justiça de Deus. Então, tudo isso Jesus fez através da cruz. Então, todo esse sofrimento nos trouxe tantos benefícios que a gente mal entende. E você que está me acompanhando está vendo um pouco de tudo aquilo que Jesus fez por nós. Remissão, pareses, deixar sem punição. A palavra afeses, que é uma das palavras que mais é usada no original, né? É libertação da escravidão, é o perdão dos pecados, permitindo que sejam apagados da memória, como se eles nunca tivessem sido cometidos. Então, o sacrifício de Jesus proporcionou isso para nós. É como se a gente nunca tivesse pecado, quando nós nos convertemos verdadeiramente a eles, né? A remissão, ela explica a natureza da redenção. Os cristãos estão livres da escravidão do pecado e da culpa, pelo sangue de Jesus, sacrifício de expiação na cruz. Não se culpe mais. Então, uma vez que se converteu verdadeiramente, você tomou posse de tudo isso que Jesus fez, porque ele fez isso por todos, né? Não foi só por um. Então a gente pode olhar e resumir assim: a bênção decorrente da justificação. Quanto a Deus, o Pai, nós temos paz com Ele agora. Quanto ao castigo, a preservação da ira de Deus, a libertação da condenação. Então não tem mais do que se falar inferno para o salvo. Então fica, será que eu estou salvo? Não, se você se converteu de verdade, realmente se tornou, confessou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, está garantido. Quanto ao fim, a certeza da glorificação escatológica e herdeiros da vida eterna. Vamos ter um corpo ressurrecto, um corpo glorificado, e teremos a vida eterna com Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs na propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 24, 26. Então, nós agora somos feitos justos pela redenção, o pagamento e a remissão, o esquecimento dos pecados, foi perdoado realmente. Então, Deus nos vê de maneira diferente. E aí, então, este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não tem o que explicar. Ele está dizendo o seguinte: olha, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus. Então, imagina onde está o céu, inatingível, de lá até aqui embaixo, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então não tem outro nome, não adianta invocar outro nome. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele, e se tornassem seus filhos, né? Então veja bem, resumindo, a salvação veio pela cruz de Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, a sua vida. Você não vai ser salvo por causa da sua religião, seja ela qual for, rica, grande, antiga. Você não vai ser salvo por causa da igreja que você frequenta, não importa que ela seja rica, famosa, que ela tenha 2000 anos, não importa. Você não vai ser salvo porque você é bom e tem fé no coração. Não, não vai ser salvo. Você não vai ser salvo porque você faz caridade para ajudar os outros. Isso aí não salva ninguém. Como é que eu sou salvo? A salvação é igual para todo mundo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10, 9, 10. É pela graça, é pela fé. Está consumado. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19, 30. Essa frase, está consumado, em grego é tetelestai. A forma conquistada, o verbo teleo, pagar, consumar, cumprir. Essa era a palavra que um juiz romano, ele escrevia sobre o certificado de dívida de um criminoso libertado, para mostrar que a sua pena fora cumprida, e que ele estava finalmente livre, totalmente pago. Então o juiz escrevia no certificado, totalmente pago, quer dizer, aquele criminoso não devia mais nada. Nossa dívida para com Deus o Pai estava totalmente pago na cruz de Jesus. Quer dizer, quando Jesus disse, está consumado, ele disse,
Simplesmente isso. Totalmente pago. Ninguém deve mais nada. Agora é só tomar fé, tomar posse, né? Então está escrito em grego desse jeito, tetelestai. Inclinando a cabeça, verbo clino. O verbo indica entregar voluntariamente. Olha o que é interessante. Aqueles que eram crucificados, eles morriam esticando a cabeça para tentar respirar, tentava erguer, né? E não abaixar a cabeça. Jesus, que foi ativo em sua morte, ele inclinou a cabeça como fazia para dormir. O abaixar da sua cabeça mostra o quê? A sua submissão à vontade do Pai e a obediência até a morte, e morte de cruz. Então, o que era comum é tentar erguer a cabeça, né? Ele então abaixa no sentido de submissão à vontade do Pai. Então, todos os tipos e todas as profecias do Antigo Testamento sobre o sofrimento do Messias de Israel já estavam cumpridos. Toda a obra que o Pai o enviou para realizar agora estava cumprida. A salvação estava realizada. A dívida de pecado do homem estava totalmente paga pelo sangue de Jesus Cristo. Essa é a mensagem da cruz. E aí o caminho a ser percorrido, a vocação eficaz no seu chamamento, o novo nascimento, o seu arrependimento, né? A fé, a justificação, a adoção de filhos, a santificação e a glorificação, que ainda não aconteceu, vai acontecer no arrebatamento da igreja. A coroa de espinhos. A coroa de espinhos visava ser uma imitação barata e dolorosa da coroa radiante retratada nas moedas de Tibério César. Mateus 27, 29. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante deles, zombavam: salve, rei dos judeus! Isso fizeram. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. João 19, 2. Então, algo terrível assim, né? Espinhos, alguns acreditam que tenha sido da tamareira, que pode chegar até 30 centímetros. Então esse aí é o rapaz, vocês imaginam isso que foi colocado sobre a cabeça de Jesus, o quanto que isso doeu e sangrou, né? Porque eles bateram para entrar mesmo os espinhos, né? Porque ia matar mesmo, então já judiavam mesmo, né? O manto púrpura era uma túnica militar imitando a púrpura do rei, onde os soldados zombavam de Jesus como rei. João 19, 2 registrou. Depois os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na cabeça e o vestiram com uma capa vermelha. Algo mais ou menos assim, né? A gente pode aí. E lançar as sortes. João 19, 24 na fala que eles lançam a sorte para não rasgar as vestes deles, né? E aí veio uma curiosidade que sempre perguntam, né? E eu vi assim, muitas pessoas querendo saber. E hoje você vai aprender. João 20, versículo 7. Que estivera sobre a cabeça o lenço, né? De Jesus, e que não estava com os panos, mas dobrado num lugar à parte, o sudário. A palavra lenço em grego é sudarium, é de onde vem o famoso sudário. Lenço é tecido para secar o suor do rosto e para limpar o nariz, e também usado para enfaixar a cabeça de um cadáver. Esse famoso sudário, correto? Esse é o famoso sudário de Turim, que tem algumas características muito interessantes descobertos aí. O sudário enrolado, a nossa tradução, a corrigida fiel, diz enrolado. A atualizada traduz como deixado. O verbo grego entuliço, que algumas traduções traduzem realmente como dobrado. Entrelaçar, agrupar, formando um rolo, dobrar, enrolado. Então o lenço foi deixado dobrado, pelo costume judeu. Aí vem a pergunta: por que Jesus deixou o lenço dobrado no sepulcro depois da ressurreição? Agora você vai saber. Vamos lá. O lenço dobrado, ele tem a ver com o amo, o senhor e o seu servo, que era comum naquele tempo. E todo menino judeu conhecia essa tradição. Quando o servo colocava a mesa de jantar para o seu amo, ele buscava ter certeza em fazê-lo exatamente da maneira que seu amo queria. A mesa era colocada perfeitamente, e o servo esperava, fora da visão do amo, até que o mesmo terminasse a refeição. O servo não podia se atrever nunca a tocar na mesa antes que o amo tivesse terminado a refeição. Diz a tradição que ao terminar a refeição, o amo se levantava, limpava os dedos com a boca e a sua barba e embolava o lenço e jogava sobre a mesa, então deixava embolado.
naquele tempo, o lenço embolado queria dizer, eu terminei. Então veja bem, o servo ficava esperando o seu senhor terminar, não é? Terminou a refeição, ele limpava o dedo, a boca, a barba, então ele embolava. Então quando ele deixava o lenço embolado sobre a mesa, quer dizer, eu terminei. Então ele podia ir lá e tirar a mesa. No entanto, se o amo se levantasse e deixasse o lenço dobrado ao lado do prato, o servo jamais ousaria tocar na mesa, porque o lenço dobrado queria dizer, eu voltarei. Então, quando Jesus deixa o seu lenço dobrado sobre o sepulcro, ele quis deixar o recado que todo judeu entendeu, eu voltarei. E, pelo visto, não vai demorar muito. Não brinque com isso. Você saberá que morreu? Vai saber sim. Ou não tenha dúvida nenhuma. A sua alma escolhe. Hoje você escolhe. Não brinque com isso. Presta atenção nisso. A sua alma escolhe. Hoje você escolhe. A morte. A alma separa do corpo. Mais ou menos acontece isso. Ela sai. Está vendo? A alma saiu do corpo. Morreu. A alma está saindo. Correto? Está indo embora. Para onde que ela vai? Para onde ela escolheu. Então ela está saindo do corpo, a alma, e está indo. Aceitou Jesus como Senhor da sua vida? Batizou firme? Vai para o céu. E se recusou Jesus? Não teve tempo? Vai para o inferno, como está escrito em Lucas 16, 23, por exemplo. Então é o destino de todos aqueles que estão morrendo. A gente vê que está morrendo muita gente. Ou estão indo para o céu, ou estão indo para o inferno. Vai depender do que decidir em vida, né? Então, a realidade do inferno é muito grande. E aí eles citam um dos textos, Mateus 23, 15 e 23, 33, que Jesus fala da realidade do inferno. A motivação para o evangelismo é muita gente morrendo. Então assim, aceite Jesus como Senhor enquanto há tempo. Tá vendo? Pode cair no avião e morrer, um acidente de automóvel, a Covid-19, morrer já foi, já acabou. Enquanto há tempo, porque a hora que chegar nessa situação aí, do enterro, acabou, aí não tem mais oportunidade. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6, 16, 18. Então está aí, o escudo, como era usado, né? Paulo fala da fé, e a espada do Espírito, a gente está vendo ele usando a espada, e a gente tem ideia, a gente tem que se defender, né? Defender a nossa fé, né? O exército, quando usava o escudo da fé, era assim, né? Então é muito importante que a gente aprenda isso, né? Muito obrigado pelo tempo que passou e você esteve ouvindo a mensagem do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu agradeço. No domingo estaremos falando uma mensagem importante também sobre a mensagem de Jesus. Esse é um tempo em que nós temos que refletir bastante sobre isso. Deus te abençoe. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida. Compartilhe essa mensagem, que muitos possam valorizar a morte do Senhor Jesus pelas nossas vidas. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.